Botafogo vence o Atlético Mineiro por 3-0 no estádio Newton Santos, tendo uma atuação incontestável. A melhor atuação desde a vitória sobre o Fluminense por 1-0 no dia 11 de junho. O Botafogo chega à vice-liderança com 30 pontos, um ponto apenas atrás do líder. O Botafogo é o vice-líder no critério de desempate. O Palmeiras, que vem logo atrás, também tem 30. E a gente vai trazer nesse vídeo aqui tudo o que aconteceu na partida. Atuações individuais, atuação coletiva do time, tudo o que aconteceu nesse jogo, números, estatísticas e vamos reagir aos lances. Eu vou trazer aqui na íntegra os melhores momentos do jogo e a gente vai tecer alguns comentários em cima disso, beleza? Então a gente vai falar tudo isso e muito mais nesse vídeo agora. Tudo bem, pessoal? Chega junto aqui comigo para a gente falar sobre essa vitória do Botafogo por 3-0 sobre o Atlético Mineiro. E olha, pelo que a gente observa do jogo, poderia ter sido até mais. Mas durante o vídeo a gente vai falar também sobre a postura do Botafogo em alguns momentos da partida. É claro que a vitória foi incontestável. O Botafogo mereceu vencer. O Botafogo foi soberano, né? O jogo teve 90 minutos, o Botafogo foi soberano durante 80. Então, é uma vitória que não deixou margem para dúvidas. E quando o Botafogo enfrenta o Atlético Mineiro, é impressionante como a freguesia é certa, né? Nos últimos 4 jogos do Campeonato Brasileiro, o Botafogo vem de 3 vitórias e 1 empate. E como a gente sempre fala aqui no canal, o que a gente quer é sempre ver uma evolução, né? Jogo após jogo no time, uma melhora, né? O Botafogo não pode regredir, não pode estagnar em termos de atuações do time. A gente quer ver o time sempre tendo atuações cada vez melhores. E a gente viu isso nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Então, vitória do Botafogo por 3-0. Gols de Cuiabano, que teve uma ótima atuação. Cuiabano que no Campeonato Brasileiro já tem 2 gols e 1 assistência. Muito frequente no ataque, apesar de ser um pouco limitado tecnicamente. E um outro ponto negativo que eu vejo no Cuiabano é quando ele tem um contra um, o enfrentamento, né? Aquele enfrentamento X1, né? O X1 defensivo do Cuiabano. Quando ele tem que marcar algum jogador, né? Algum jogador habilidoso, jogador veloz, aí ele tem muita dificuldade. Mas em termos de disputar na velocidade de alguma jogada, ele vai sempre muito bem. Ele tem um senso de cobertura, né, muito bom. Aparece frequentemente como elemento surpresa no ataque. É sempre mais um jogador, né, frequente ali no ataque. Isso é um ponto positivo. Então, uma boa atuação do Cuiabano, uma atuação muito segura ali pelo lado esquerdo. Gol do Luiz Henrique, né, um golaço. A gente vai falar sobre isso aqui também. Uma boa atuação do Luiz Henrique. Apareceu mais, correu mais. E o terceiro gol, gol do Savarino, né? Entrou ali no segundo tempo. O time do Botafogo, quando entrou Savarino, entrou Tietê, entrou Gregory. O Botafogo ele teve um fôlego a mais, né? O time estava muito lento em determinado momento do segundo tempo. Então, quando eles entraram, o time melhorou muito. O Savarino, cara. No meu time, na minha escalação, mesmo com Almada, mesmo com Alan, mesmo com Igor Jesus, Savarino, na minha escalação, é titular. O cara não pode ser banco. O Savarino, cara, em 8 jogos, o cara tem 3 gols e 1 assistência. Em 8 jogos. Então, de todos os jogos que ele esteve em campo, a cada 2 jogos ele participa de um gol. Para um ponta, né, um meia barra ponta, são excelentes números. O próprio Luiz Henrique fez um golaço nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Em 14 jogos, tem 2 gols e 2 assistências. Ou seja, é uma diferença muito grande, né, de números. Bom, então eu vou trazer aqui os melhores momentos. A gente vai falar sobre o que aconteceu no jogo. Então, esse tipo de react dos melhores momentos, dos lances que aconteceram no jogo,
dá um certo trabalho para fazer, porque a gente tem que fazer edições para não cair nos direitos autorais. Então, se você puder retribuir se inscrevendo, deixando o like e ativando o sininho das notificações, eu agradeço. E também dessa forma você receberá os nossos vídeos que são diários. Então, estará por dentro aí de tudo que acontece no Botafogo, beleza? Então, vamos ver tudo o que aconteceu nessa vitória do Botafogo por 3-0. O Tiquinho ainda está longe de ser aquele Tiquinho, né, do ano passado. Não fez gol nesse jogo, mas apareceu em alguns momentos, foi importante. No primeiro gol ele participa da jogada, ele recebe lá na ponta, devolve a bola, e aí o Danilo Barbosa dá assistência para o Luiz Henrique, que gira o corpo muito bem. Total mérito do Luiz Henrique. Dominou já girando, não pensou muito, chutou, colocou sem defesa para o goleiro. Mas o Tiquinho participou dessa jogada, assim como ele participou da jogada que originou a expulsão. Essa expulsão do Igor Rabelo. O Luiz Henrique ia sair de cara a cara com o goleiro. Mesmo estando em uma fase, o Tiquinho ainda é um jogador importante. Segura muito bem a bola, chama a falta, ele abre espaços. Alexandre arriscou pé esquerdo sem direção direta. Rafael Klein começa o segundo tempo. Cuiabano para bater de pé esquerdo. E aí uma falta muito bem batida pelo Eduardo, brigou o goleiro do Atlético fazer uma baita defesa. Eduardo, mais uma vez, fez um bom jogo, gostei da atuação do Eduardo. Se apresentando muito para o jogo, deu bons passes. O Atlético Mineiro chegava assim, de longe, chute de fora da área, cruzamento na área, sem muito perigo. O Atlético Mineiro não teve nenhuma chance de gol clara durante o jogo inteiro. Acredito que a melhor chance do Atlético Mineiro tem sido essa falta do Hulk, que bateu no travessão. Mais uma boa jogada criada pelo Botafogo. Luiz Henrique tentou cruzar ali, né? Pegou mal na bola. E aí o golaço do Cuiabano. Mais um gol do Cuiabano, né? Foi um gol até parecido com um gol que o Hugo fez na Libertadores, pegando a sobra e batendo forte, de peito de pé. O Hugo já havia feito um gol muito parecido com esse do Cuiabano. E a festa é do Almeio. Júnior Santos foi empurrado, dava pro árbitro. E vai receber o cartão amarelo. Oscar Romero, pé esquerdo, tem defesa em 2 tempos. Júnior Santos recebe. E aí o Júnior Santos, né, cara, que não teve uma boa atuação, errou muita decisão, tomou muita decisão errada. Em alguns momentos ele poderia ter passado a bola, mas tentou fazer jogada sozinho e perdeu, desperdiçou. Tem rebote na entrada da área, Murtes. Savarino, a enfiada de bola, tentativa das lesões. Vai lá, Júlio. Olha o Júnior Santos, tentou mais uma vez o Júnior Santos. Tenta chegar na linha de fundo, pegou mal e bom passe por dentro. E aí o golaço do Savarino. O cara já domina pensando no chute, já domina sabendo o que vai fazer. Então ele domina já na frente, domina ajeitando, né? Ó. E aí não dá nem distância para a bola, bate muito bem colocado, muito consciente. Total tranquilidade no chute, tirando do goleiro. Passe do Gregory, né? Passe do Gregory, que entrou muito bem no jogo mais uma vez. O Danilo Barbosa, que teve uma atuação regular, né? Não comprometeu. Mas eu já vi o Danilo Barbosa tendo atuações bem melhores do que essa nesse jogo. Mas o Gregory, quando entrou, deu outra dinâmica, muita pegada na marcação, muitos passes, né, entre linhas. É um cara muito consciente do que faz em campo. Então, o Botafogo está com um meio campo bem disputado aí. E vai vir o Alan. Né? Já chegou o Alan. E é mais um jogador que vai... Claro, o Alan, jogando o que sabe, o Alan ele é titular. Então,
São 3 posições no meio-campo, 2 volantes, né, que uma delas é o Marlon Freitas, que é titular no meu time, assim como o Savarino também é titular, assim como o Júnior Santos é titular no meu time. É na minha escalação, né? Então são muitos jogadores disputando 3 posições no meio-campo. Mas eu acredito que na escalação do Arthur Jorge, isso é um achismo meu. O Arthur Jorge ele vai manter na ponta esquerda o Savarino. E aí a briga por posição como esse meia armador vai ser entre o Eduardo e o Thiago Almada. O Thiago Almada vem para ser titular, mas o Eduardo, cara, ele vem evoluindo, ele vem melhorando jogo a jogo. Então, vai ver esse revezamento, né? O Arthur Jorge, ele não é do tipo que mantém um time definido e todo jogo começa com aquele time. Maratona, um jogo atrás do outro, são 3 competições. Vai ter jogos que ele vai colocar um para começar jogando e vai ter jogos que ele vai colocar outro para começar jogando. E nesse jogo, né, contra o Atlético Mineiro, ele colocou a escalação, né, no vídeo pré-jogo que eu fiz. No vídeo pré-jogo que eu fiz, eu dei a minha opinião sobre qual time que o Arthur Jorge deveria colocar em campo. É mais opinião de torcedor. Mas ele fez aquilo que eu falei. Ele colocou a escalação, exatamente a escalação que eu fiz no pré-jogo. E no primeiro tempo, o Botafogo, até a expulsão, o Botafogo já vencia por 1-0 no gol do Luiz Henrique. Aí teve a expulsão. O Botafogo poderia, né, depois da expulsão, procurar logo o segundo gol, né? Claro, procurar logo, que eu digo, ficar em cima, buscando o segundo gol. Mas o Botafogo, ele preferiu administrar a partida, ter a posse de bola, né, procurando oportunidades, mas sem nenhum desespero, sem forçar, né, o último passe. Mas quando o Botafogo perdia a bola, o Atlético Mineiro subia em alguns momentos, sem muito perigo, mas chegava em alguns momentos. E isso é perigoso, porque numa dessa, no lance de bola parada, como o próprio Hulk, né, chutou no travessão, pode sair o gol e aí chamar os caras para cima, mesmo o Botafogo com um jogador a mais. Então eu acho que é a minha opinião, né? O Botafogo ele meio que se assentou demais em cima da vitória por 1-0, esperando, né, o Atlético Mineiro para o Botafogo sair no contra-ataque. E aí vem o segundo tempo, com as entradas, as mexidas, o time volta a crescer no jogo, e aí sai o segundo gol do Cuiabano, sai o terceiro gol do Savarino. Escalação ideal, a escalação. Gostei da escalação do Arthur Jorge, gostei das mexidas do Arthur Jorge. Dessa vez ele não colocou uma pancada, né? Não botou vários jogadores em uma pancada só, ele foi colocando um por vez. Fez as mexidas certas, né? Então, vitória merecida do Botafogo, mantém a gente lá em cima. É independente, cara. Eu nem ligo para ser líder agora. Eu quero que o Botafogo esteja sempre lá em cima no bolo, brigando nas cabeças. Nesse momento, eu não faço nenhuma questão de dizer segue o líder, aquela coisa toda. Eu quero ver um time competitivo, um time vencendo dentro de campo, independente se esteja em primeiro, em segundo, com boas atuações. E aí no segundo turno, na reta final, o Botafogo tenha condições de ser campeão. Chega no final do campeonato, nas últimas rodadas, precisando só dele para ser campeão. E aí ele se imponha, né? Ele mantenha a postura e brigue até a última rodada pelo título. Chegue na última rodada, 38ª rodada, com condições de ser campeão. E não sinta pressão, né? Não sinta pressão nenhuma externa, não sinta pressão pelo ano passado, né? Aquela coisa de lembrar que no segundo turno do ano passado o time caiu de produção e aí fica preocupado se isso vai acontecer de novo. Não, não. É um time, outro time. A gente quer ver outro time, time regular, time que não cai de rendimento. Beleza, pessoal? Então, é isso. Você que chegou até aqui, obrigado por ter assistido até o final. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever. No mais, eu vou ficando por aqui. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo.
Um abraço.